Bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Eu continuo meditando com vocês sobre a fidelidade de Deus e nós vamos encontrar a palavra fiel em 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Este texto, esse verso, nem precisa ser explicado, né? Já está bem claro aqui. Nós somos infiéis, Deus resta fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele promete, ele cumpre, ele é fiel o tempo todo. Mas vamos ler os versos que precedem esse verso. E eu queria, você sabe, você já deve ter ouvido nas outras meditações, que a palavra utilizada aqui por Paulo significa leal. São as pessoas que se mostram leais em transações comerciais. Vem do mundo do comércio, né? São pessoas que continuam leais no cumprimento de ordens e também no desempenho de funções oficiais. É alguém que é confiável. Deus é confiável. Deus diz uma coisa e ele faz. Ele não é como a gente. A gente, às vezes, tem aquela coisa famosa, o famoso jeitinho, né, do nosso povo brasileiro. Deus não tem jeitinho. Deus não entra por caminhos de jeitinho. Deus, ele promete, ele cumpre. Ele é um Deus de justiça. Ele sempre anda, pensa, caminha, age da mesma forma, do início até o fim. Do início da história até o fim e em toda a eternidade. Ele continua sempre o mesmo. Vamos ver, então, o que Paulo está dizendo no início, nos primeiros versos, nos versos antes desse verso 13 que a gente leu. Vou tentar traduzir do francês. Lembre-se de Jesus Cristo, que vem da posteridade de Davi, que ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo, muito importante. É por este evangelho que eu estou sofrendo até estar em prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está na prisão. É por isso que eu estou suportando tudo por causa dos eleitos, para que eles possam obter a salvação que se encontra em Jesus Cristo com glória eterna. Esta palavra é certa. Se nós somos mortos com ele, nós viveremos também com ele. Se perseveramos, reinaremos também com ele. E se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Interessante que este texto vem de uma palavra de Paulo que ele escreveu enquanto estava na prisão. Ele está falando de fidelidade de Deus e ele mesmo está em prisão. Ele poderia estar blasfemando, murmurando, reclamando. Mas ele está dizendo, Deus é fiel. Eu estou na prisão, mas o evangelho de Deus não está na prisão. Não está com cadeias. Não, porque o evangelho de Cristo é livre. Deus é livre. E mesmo na prisão de Paulo, o evangelho continua sendo proclamado. Paulo poderia pensar que Deus o havia abandonado. Deus não era mais fiel, porque ele está na prisão. Porque tem muita gente que pensa que para você ser considerado como um crente vitorioso, você tem que viver uma vida de prosperidade. Ora, muitos irmãos passam por perseguição exatamente por serem fiéis. E se você quiser ser fiel, diz Pedro, se você quiser realmente ser um discípulo de Cristo Jesus, às vezes você vai passar por perseguições. Mas isso não quer dizer que Deus está sendo infiel, porque ele não pode ser infiel. Às vezes é simplesmente porque a gente vive num mundo corrupto, sujo, e a gente sofre as consequências de viver num mundo como este, porque nós somos filhos de Deus. Muita gente fica doente, crente também fica doente. Isso não quer dizer que Deus é infiel. Deus permanece fiel o tempo todo, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, ele permanece sempre fiel e sempre será fiel. Que Deus te abençoe.